Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Talvez alguns de vocês já devem ter me visto, ou já ouviram falar de mim, ou nenhum dos dois, tá? Mas eu queria começar esse vídeo para falar um pouquinho de quem eu sou, o que eu faço e o que eu tenho para ensinar na área de tecnologia com desenvolvimento, ok? Então, vamos lá. Eu vou ser um pouquinho lúdico aqui, digitando, escrevendo as coisas, que eu me sinto melhor ilustrando as coisas, isso serve como um apoio para minha didática, ok? Mas vamos lá. Bom, para quem não me conhece, pegar uma fotona aqui, eu sou Felipe Neves, ok? Eu trabalho há mais de 20 anos com tecnologia. Tecnologia. Achei que meu teclado estava fazendo muito barulho, ok? E durante esse tempo trabalhando com tecnologia, eu presenciei muita coisa, né? Presenciei Linux versus Windows, evolução da web, automações e, por fim, um dos assuntos que a gente vai mais acabar falando no meio disso tudo, que é IA, ok? Inteligência artificial. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, no decorrer desses 20 anos de história, eu trabalhei com tecnologia, mais especificamente com o desenvolvimento de aplicativos web, ok? Bom, assim, algo que eu posso dizer de imediato é que talvez essa seja uma das áreas que mais sofreu transformação com a inteligência artificial, né? E de um ano para cá, um ano e meio para cá já, que foi quando a gente começou a notar, né? A gente começou a perceber que a IA ela estava e está tendo impacto significativo na área de desenvolvimento. Eu acho que não é para quem já me acompanha, para quem é da área de desenvolvimento, para quem vem do mundo que eu venho, né? Isso é um detalhe muito específico, né? Eu venho do mundo do low code, que a galera fala, mais especificamente usando uma ferramenta low code chamada GeneXus, ok? Então eu já me considero um especialista de Nexus, pois boa parte da minha experiência bruta profissional é em GeneXus e especialista em extensibilidade. Quando eu falo da questão extensibilidade, é algo que é um subnicho do low code, é um nicho do nicho. Por quê? Quando a gente trabalha com uma ferramenta low code como o GeneXus, a gente está abstraindo a questão da dificuldade técnica de uma linguagem de mercado, como C Sharp, Java, sei lá, TypeScript, Python e tantas outras, né? A gente está abrindo mão de tudo isso aqui por algo mais simples, né? Ou uma metalinguagem, ou fluxos de negócio. Até pouco tempo antes da IA ganhar tanta força como ela ganhou nesses últimos anos, o low code ele vinha, né, sendo bem influenciado. Todo mundo falava que o futuro era low code, porque aconteceu uma coisa, né? Que é uma ficha das pessoas. Não quero ter trabalho com expertise técnica, tá? Então, a ficha de muita gente começou a cair nesse sentido de não querer ter que ficar sendo o cara do C Sharp, o cara do Java, o cara do TypeScript para manter um software, né? Um SaaS ou qualquer outro software que fosse, tá? E em especial esse pensamento caiu muito na mão, pensam os empresários. Que, em especial, esse tipo de pensamento ele caiu muito na mão dessas pessoas que são pessoas com poder de decisão. Ou seja, eu, como empresário, posso ser empresário de uma empresa de software, não necessariamente eu vou ser alguém exclusivo da área de tecnologia, né? A tecnologia ela vai servir a minha empresa, um produto da minha empresa, e muitas vezes o meu core, né, o meu núcleo de negócio, ele vai ser um núcleo que não é um núcleo exclusivo de tecnologia, né? A não ser que eu seja uma software house, uma fábrica de software, uma consultoria de TI, né, ou coisas do tipo, mas a grande maioria da força de trabalho hoje, ela não é de TI, ela usa TI para produzir coisas para ela, né? Então, esse pessoal, o empresariado, ele já vinha com essa coisa de, poxa vida, eu quero ter uma solução independente da questão da linguagem técnica, que faça essa abstração, né? Então, no code, ele vinha com uma pegada que estava assumindo esse protagonismo, né? Então, tinha o GeneXus, tinha o Systems, tinha muito de N8N também, até pouco tempo atrás, né? Ainda tem um pouco, mas eu acho que o hype já deu uma diminuída nele. E, enfim, né? E todo mundo pensava isso, né? Pensou isso também muito rápido, durante 1 ou 2 anos, até que veio, né, a tal da IA. Vou colocar aqui outro quadro. A bendita a tal da IA. E aí o que acontece? A partir do momento que a IA surgiu, ela conseguiu
conseguiu gerar valor muito mais rápido do que todas essas coisas aqui embaixo. Então, se a gente for comparar, né, a IA ela conseguiu mostrar valor muito mais rápido do que as linguagens de mercado, porque como a base de linguagens de mercado era muito grande, seja em repositórios públicos ou privados, a IA tinha muito material para ser treinada, né, com os parâmetros, e muitos dizem que uma das primeiras prioridades de otimização com IA foi justamente para aprender a programar melhor, para que a IA ela pudesse ir se aperfeiçoando sozinha, né? Dizem que o pessoal usa essa técnica, não tenho certeza, mas enfim, faz muito sentido você pensar nessa linha que realmente a primeira coisa que a IA tem que saber é programar bem, tá? Então, no começo a galera começou a usar a IA meio receosa, mais a critério de pesquisa, resolução de dúvidas pontuais, e aos poucos foi entrando essa ideia de desenvolvimento com IA, né? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos numa timeline que eu entendo, ok? O primeiro cara que surgiu, que eu lembro disso, foi o Copilot da Microsoft, GitHub e a Microsoft. É até engraçado você pensar, né? Pô, o Copilot aqui ele tinha a faca e o queijo, né? Porque ele já estava dentro do GitHub, que é o repositório de código, né? Então, pô, tem uma base muito extensa aqui para poder trabalhar e tudo, mas as pessoas acabaram, assim, ao meu ver, né? Eu nunca cheguei a usar o Copilot, posso estar falando bobagem, mas ao meu ver parece que existe uma certa preocupação com privacidade em relação ao Copilot, né? Surgiu esse medo e eu não vi ele decolando com tanta força quando ele surgiu. Logo depois dele, né, surgiu, por exemplo, as ferramentas de vibe code, né? Ou seja, das que eu conheço, né? Lovable, Basic 44, Applet e deixa eu ver, Bolt e N outras, né? Então, quando surgiu as ferramentas de vibe code, começou a engajar mais. E assim, tem gente que usa isso aqui até hoje, né? Meu sócio mesmo da Eclipse, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, ele usa muito a questão do vibe code. Ele fez um produto esses dias em um fim de semana, fazendo isso aqui. E não tem o menor problema nisso, né? Dependendo daquilo que você quer fazer. Então, essas ferramentas, elas meio que já conseguiram, né, entregar um pacotinho pronto, tá? Então, cara, com um prompt aqui, ele vai te gerar ali um visualzinho bacana, geralmente muito mais bonito do que aquilo que a gente consegue gerar por low code e muito mais rápido do que a gente geraria aqui com essas linguagens de mercado, tá? Vai entregar um pacotinho amarradinho, vai te fazer uma entrevista, vai perguntar algumas coisas, já vai ter ali meio que que a gente chama de design system pronto para aplicar esses layouts, né? Vai deixar cheio de degradê, bonitão. Então, quando você tem a necessidade de um MVP, eu quero fazer MVP ou um produto muito pequeno, um micro SaaS na vida, isso aqui vem bem a calhar, porque você consegue vender uma ideia e mostrar o valor de uma ideia, tá? É bom para dar um primeiro impacto, né? Tanto que, com a questão da IA, né? Algum tempo atrás eu cheguei a, talvez, óbvia conclusão que a gente precisa, na verdade, de uma ideia, tá? Então, antigamente a gente precisava pensar em 1000 coisas, né? E hoje com a IA, eu vejo que esse caminho da ideia até o produto, ele foi um pouco encurtado, tá? Porque você não precisa mais ter todo esse escopo aqui que você tinha, tá bom? Mas tudo bem. E aí, vendo todo esse cenário, né? Como eu tava dizendo, de 1 ano e meio pra cá, mais especificamente no fim do ano passado, no começo desse ano, né? Eu tracei 2 objetivos pra mim, tá? Então vamos lá. O primeiro objetivo foi aprender mais sobre IA, ok? E o segundo objetivo que eu posso até considerar uma consequência, como usar IA para gerar valor profissional em mim, né? Então, eu queria ter uma forma mais bonita de escrever isso aqui, mas foi como veio, tá? Como usar IA para que eu seja um profissional mais valorizado, tá? Então, começo do ano, eu tive isso. Então, no começo do ano, eu tracei essas 2 metas e assim, eu vou estar mentindo se eu não disser sobre a terceira meta que eu tinha, tá? Depender menos do low code, ok? Então, no começo do ano, eu trouxe essas metas para mim. No ano passado, para cá, eu já tinha clientes que vinham usando mais IA, né, adotando mais essa postura de desenvolvimento mais agressivo, usando IA de forma incisiva no processo de desenvolvimento.
E eu percebi isso e percebi também que eu também tinha que adotar mais essa postura e com isso eu comecei a adotar aqui esses pensamentos, né? Então, aprender mais sobre IA e depender menos do low code, tá? Até porque o low code e as linguagens de mercado, eles não têm a mesma velocidade de evolução que as IAs não têm, né? Então, se as pessoas acompanham esse mundo de IA, as pessoas vão ver que a cada 1 mês ou 2 meses sai um modelo infinitamente melhor que o modelo anterior, que faz jogo de pedra, papel e tesoura com um prompt, ou que promete converter um sistema inteiro legado com um prompt. Eu também vou falar um pouquinho sobre isso, ou nesse vídeo, ou no decorrer dos próximos vídeos, tá bom? É importante dizer que esse primeiro vídeo ele é gravado para eu fazer aqui um estudo de ambiente, então vamos dizer que esse aqui é um vídeo zero, um vídeo beta, tá? Mas provavelmente nos próximos vídeos eu vou estar fazendo uma live, onde os primeiros minutos do vídeo são reservados aí para bater um papo com o pessoal que assinar o Eclipse com a gente, e depois, no meio disso, eu vou gravar um vídeo de fato com um assunto, e depois disso eu abro de novo pro pessoal bater um papo, tirar dúvidas sobre o vídeo que eu acabei de falar, e assim por diante, tá bom? A ideia é que seja um material acessível para todos e de fácil entendimento, ok? Vamos lá. Então, no começo do ano eu tive esses meus pensamentos, a gente realmente começou a engajar, então a gente começou com algumas abordagens. Realmente, primeiro a gente começou pelas ferramentas de Vibe Coding. Posso colocar aqui como evoluímos. A gente evoluiu com ferramentas de Vibe Coding. Nessa época que a gente começou a usar essas ferramentas de Vibe Coding, que eu citei ali em cima, a gente também passou a usar já uma arquitetura orientada a APIs, tá? Para servir as nossas aplicações de Vibe Coding, né? Geralmente uma pessoa que ela usa só Vibe Coding, geralmente ela vai acabar não fazendo APIs, ela não vai ter, especialmente se ela não for da área de desenvolvimento, ela não vai ter acesso a esse tipo de recurso, tá? Então, como nós já somos, né, da área de desenvolvimento, a gente começou a experimentar essas arquiteturas, né? Ou seja, fazíamos APIs e consumíamos nas nossas aplicações de Vibe Coding. Então, aqui a gente começou a fazer isso, ok? Depois, o que aconteceu? As nossas ferramentas, elas começaram a escalar. A gente começou a fazer realmente sistemas, esses sistemas começaram a evoluir mais, e aí o Vibe Coding já não estava mais comportando, né? A proporção que os nossos projetos estavam tomando, né? E aí a gente foi para as ferramentas, vou chamar de ferramenta de desenvolvimento agente. E aí aqui, acho que muitos de vocês já sabem, né? E elas também surgiram muito, né? Nesse meio tempo ali, algumas mais coladas com as ferramentas de Vibe Coding, outras nem tanto, tá? Mas, enfim, uma delas foi o Cursor, que particularmente é a que eu uso. Outra é CodeGravity, Cloud Code, Codex, ok? Cada uma ali mais ou menos um direcionamento, uma proposta e um nível de inteligência aí, né, dos LLMs com as quais elas trabalhavam, ok? Então, assim, a gente começou, né, a olhar para essas ferramentas, né, e é engraçado pensar, né, que até hoje, se vocês forem parar pra pensar, muita gente fica. Isso aqui é igual o time de futebol, né? Torcida das LLMs. É igual político, time de futebol. Muita gente acaba caindo nessas idolatrias de LLM. Né? Então, muita gente fica nisso aqui. Ah, que Antigraph é melhor, que Cloud Code faz tudo, que Codex faz tudo, não sei o que lá, né? E, enfim, a gente começou aqui com o Cursor, e uma das características do Cursor é que ele não tem um agente próprio, né? Ele não trabalha com um conjunto de LLMs proprietários, como o Antigravity, o Cloud Code e o Codex, né? Ele tem sim o que a gente chama de auto, né? Que ele usa lá, que é esqueci o nome do agente default dele, tá? Mas ele tem um agentezinho default, que é baseado, acho que foi em 2.5, tá? É Composer, acabei de lembrar. Tem o Composer, né? E assim, eu já vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essa questão de LLMs, tá? Mas o que é importante saber, né? A galera fica muito nessa questão de que tal ferramenta é melhor, que tal LLM é melhor, e assim por diante, a galera cai na besteira de querer uma ferramenta para chamar de sua, né? Sendo bem sincero, eu não sei se isso veio muito daqui do low code, né? Especialmente a galera do GeneXus, né? Que é a galera com a qual eu tenho muito contato, né? Parece que a galera realmente quer ter aquela ferramenta preferida e sair usando essa ferramenta para tudo, tá? Eu já adianto aqui para vocês que, embora eu use o Cursor na maior parte do meu tempo, quando eu tô usando um Cursor, muitas vezes eu vou acabar usando o agente Composer, que seria o agente automático dele,
ou dependendo da situação, eu vou usar LLMs que são melhores, piores, tá? E dependendo da situação, eu também vou acabar usando o Cloud Code ou Codex também. Tudo depende muito do que está acontecendo, do desafio que a gente tem pela frente, tá? Eu também já usei Anti-Gravity, mas não sei, né? Não tive uma boa impressão dele comparado ao cursor, por exemplo, tá? Coisas que eu vi que o cursor fazia legal, como você poder ter N agentes em paralelo ali trabalhando, com uma usabilidade fácil para você transicionar os agentes. O Anti-Gravity eu não senti essa mesma facilidade na usabilidade. Bom, e com o Cloud Code e o Codex, né, eu acabei usando, eu não usei eles na ideia full deles, né, então como o cursor ele vem muito da base do Visual Studio Code, né, ele também tem um sistema robusto de plugins, no qual eu consegui, né, colocar o plugin do Cloud Code e do Codex dentro dele. Então, dependendo do que acontecesse, eu pegava lá, trocava, não, beleza, agora eu vou usar o Codex. Eu tenho um amigo meu, vocês vão conhecer ele, né, no Eclipse, mas eu tenho um amigo que ele usa o cursor, não paga o cursor, mas ele usa com o plugin do Codex. O que é muito engraçado, tá bom? Mas funciona. Pro cenário dele funciona, tá? O que muda, né? Quando a gente fala... Eu acho que eu tô evoluindo no assunto muito rápido, né? Eu contei um pouquinho da história, eu já tô caindo aqui sobre essa questão das ferramentas, né? Só para concluir essa parte, para eu não cortar muito o foco, a gente começou a vir aqui, né, nessas ferramentas de desenvolvimento agente. E aí a gente começou a usar essas ferramentas. A partir do momento que a gente começou a usar essas ferramentas, a gente também manteve, né, inicialmente, essa arquitetura orientada à API, manteve APIs. Mas também não passou muito tempo depois disso, cerca de 1 ou 2 meses, eu, por iniciativa própria, como o meu foco sempre foi extensibilidade, né, dentro da área que eu trabalho, e eu conhecia bem, né, de JavaScript, tenho pessoas da minha rede de contatos que entendem bem de JavaScript, é que eu comecei a ir atrás, né, de olha, o que você acha, qual arquitetura você usa. E aí, com essas ferramentas, eu vi uma oportunidade melhor de começar a pensar em soluções full stack, né? Ou seja, soluções com um back-end e um front-end que não dependesse especificamente do low code, né? Quando a gente começou a trabalhar com essa abordagem de vibe code, com arquitetura orientada às APIs, a gente já estava direcionando para que a nossa ferramenta de low code ela só servisse APIs, né? Só serviços REST e tudo mais. Só que o front já estava fora, né? Daquilo que essa ferramenta entrega, né? E aí depois disso também a gente teve até um direcionamento técnico, né, dizendo que o foco do GeneXus ele nem vai ser mais direcionamento para gerar uma aplicação full stack com front-end e back-end, que provavelmente o forte dele vai ser só o back-end, só centralização de regra de negócios. E isso pode parecer besteira, mas muita gente que usa sabe que isso é uma das coisas que ele faz melhor, né? Essa geração de modelagem determinística, regras de forma determinística, isso ele faz muito bem, sempre fez bem, né? O que sempre foi algo que tirou produtividade dele essa questão de geração de front-end que dava muito trabalho, dava muito trabalho você fazer interfaces ricas nele, tá? Ele nunca foi bom nisso, né? Eu acho que isso só tirou um peso de quem tentava seguir por esse caminho com o GeneXus, tá? Então, mesmo aqui, a gente já tinha esse direcionamento e a gente já usava ele só para APIs, né? Então, em primeiro momento, a gente manteve ele para APIs e depois eu fiz um estudo de caso. Eu comecei a enxergar, né, uma arquitetura full stack que ela era bem aderente a uma arquitetura, tem uma arquitetura full stack parecida com o GeneXus. Tá? E por que eu quis isso, né? Por que após o estudo de caso achei uma arquitetura full stack parecida com o GeneXus? Por que eu quis uma arquitetura parecida com o GeneXus? Porque, vamos lá, muitas das pessoas que estão aqui desenvolvendo com low code, elas não conhecem tanto linguagem de mercado. Eu já tinha uma base um pouquinho melhor por conta da extensibilidade, mas eu queria algo que o meu time de desenvolvimento, o time do qual eu participava, pudesse entrar, entender e assimilar de forma rápida, tá? Eu queria algo com uma curva de aprendizado rápida, então que as pessoas pudessem bater o olho, entender rápido e já poder também fazer coisas, né? E ao mesmo tempo também, a gente também começou a trazer pra gente, né, fundamento de desenvolvimento com linguagens
mais do mercado, tá? Então, a partir do momento que a gente começou esse estudo, que a gente trouxe esse fundamento pra gente, né, a gente começou e principalmente, né, somando tudo isso, todos esses conceitos com a IA ela acaba sendo um grande acelerador, né? Então, você colocar uma arquitetura full stack, né, que tem ali conceitos parecidos com o do GeneXus, né, entendendo um pouco desses fundamentos, né, faz com que a IA ela consiga trabalhar com mais liberdade, mais escalabilidade e consiga te gerar uma aplicação rica, tá bom? Então, assim, resumindo um pouco, né, tudo desse vídeo, a gente saiu de um cenário onde a gente usava IA só para consultinha, perguntas bobas, até começar a ter mais referência técnica com IA, até começar a usar essas ferramentas de vibe coding, né, para poder até ter uma arquitetura com API, até ter uma aplicação full stack, até ter uma aplicação que não tem nada a ver com GeneXus, né? Então, da minha experiência que eu tô tendo esse ano, né, já faz um tempo que eu entreguei uma aplicação em produção 100% fora do GeneXus, né, 100% fora do low code, tá? É uma aplicação robusta, complexa, segura, tá? Mas que foi feita também com tanto esforço quanto eu teria se eu tivesse usando uma linguagem de mercado, uma ferramenta low code. Porque o ponto principal é que quando você desenvolve de modo agente, né, desenvolve com IAs, a gente está trocando muito do nosso tempo de construção pelo tempo de revisão, né? Então, o tempo, ele troca. A gente consegue elevar a régua das coisas que a gente consegue entregar, né? A gente consegue entregar coisas muito boas, muito inovadoras, mas ao mesmo tempo, a gente também tem que ter muito cuidado com vários parâmetros de segurança, arquitetura, performance, e fica muito... Por mais que você tenha peso da área falando que, olha, você tem que fazer aí atestar ela mesma, você tem que construir teste unitário, teste funcional, já tem que fazer tudo isso no seu ambiente, no seu processo. Eu concordo, eu faço tudo isso também no meu dia a dia. Porém, nada disso substitui o conhecimento do negócio e o conhecimento do processo, tá? Então, mesmo com tudo isso, eu ainda demando muito tempo testando as coisas que eu faço com IA. E eu posso dizer que esse foi o ponto essencial para que esses projetos que eu tenho atuado tivessem sucesso, né? Então, esse para mim é um grande problema hoje, né? As pessoas elas têm essa visão de que existe um prompt mágico, como eu disse aqui, né? Existe a torcida das LLMs mágicas que você vai falar com uma ferramenta de dev agent que ela vai fazer tudo para você, né? E a coisa não é bem assim, né? Em algum ponto ela vai falhar miseravelmente. Seja na segurança, seja na qualidade do código, seja na beleza, né? Alguma ponta não vai fechar nessa história, tá? E eu digo isso muito embasado, né? Em cima disso tudo que eu construí, tá bom? O ponto principal, o ponto que eu quero que vocês saibam, né? Sobre o desenvolvimento agêntico é o seguinte: fazer junior, pleno, sênior. Isso aqui interfere diretamente na forma como a IA trabalha, né? E quando a gente fala sobre os modelos de LLM, geralmente o que vai distinguir um modelo do outro é o contexto, ok? Vou colocar aqui LLM. Então, trazendo uma analogia para vocês, o que eu gosto muito de falar, e eu bato muito nessa tecla, é que quando a gente trabalha com um LLM melhor, ele parece mais um profissional aqui do nível sênior, tá? Ou seja, você pode dar menos informação para ele, ele vai ter uma capacidade de levantamento de contexto, de assimilação um pouco melhor, tá? Mas em compensação, ele também vai gostar mais como um sênior, ok? E também a gente não tem uma garantia de que ele vai acertar tudo o que a gente quer que ele faça. Pleno, mesma coisa, né? Você tem que dar um pouquinho mais de contexto para ele poder acertar as coisas. Ele vai ter ali entendimento razoável. Júnior, um pouco menos, né? Então, o que eu enxergo hoje, né, é que as LLMs que a gente usa, elas são como profissionais ali, estão estendendo a gente, né? Então, vamos dizer assim, quando eu pegar um Cloud, um Fable 5, né, não quer dizer que eu tô trazendo um profissional sênior para trabalhar para mim, né? Eu vou ter um assistente que vai conseguir assimilar bem as coisas que eu tô conversando, mas ele vai fazer as coisas de acordo com a forma que eu peço para ele, tá bom? Então eu posso ter um Fable 5 e pedir as coisas de um jeito muito ruim e ter um resultado abaixo do que eu espero, tá? E eu posso ter um Composer 2.5 do cursor, por exemplo, um Qwen 2.5 do cursor, e
ter um resultado bom. Por quê? O que importa, no fim das contas, é o quanto eu dou de contexto para esses carinhas trabalharem, tá? O LLM, ele é sobre contexto, tá bom? Então, o que eu quero deixar como uma conclusão, né, dessa primeira aula para vocês? É que não importa a ferramenta que você está usando, tá? Não importa muito o harness, né, que a gente chama, porque cada ferramenta tem o harness, né? Mais pra frente eu explico o que é harness, tá bom? Porque senão vai ficar muito mais longo o vídeo. Não importa muito se eu tô usando o LLM Junior, Pleno e Senior. Não importa se eu tô usando o Composer, o Codex ou o Fable 5, tá? O que importa com o que eu estou iniciando o meu projeto de trabalho com desenvolvimento agente, tá? Então, cara, quanto de material eu tô dando para ele trabalhar? Quão bom está o meu prompt, tá? Eu não tô nem falando de um prompt de Mega Brain, tá? Que a galera anda brincando muito. Não é sobre isso, tá? É o quanto de inteligência que eu tô dando para que aquele LLM trabalhe, tá? Eu posso ter um júnior, né? Se eu der as coisas de uma forma muito bem documentada para ele, que ele tenha por onde se virar, ele vai conseguir performar tão bem quanto um sênior, tá bom? Custando muito menos do que um sênior, tá? Então, é muito mais sobre a nossa capacidade de dar informações e orquestrar os LLMs da maneira correta para que eles performem como eles têm que performar, tá bom? Eu digo isso por experiência própria, porque eu fiz um baita de um projeto e eu digo para vocês que a maior parte da IA que eu usei foi uma IA mais simples, foi a alta do cursor, composer do cursor, e ela me atendeu perfeitamente, né? Durante essa nossa jornada com a Eclipse, vão ter outros exemplos disso acontecendo, né? Outros tipos de projeto, conversões, que vocês vão ver que não precisa da ferramenta mais top, do LLM mais top. A ferramenta, ela só vai te dar o quê, né? Então, se você colocar uma pergunta, o que, como e quando, tá? Esquece o quando. A ferramenta, ela só dá o quê? O que usar, ok? Ela é um dos o que usar, mas ela não é o como, tá? E nesse ponto, para mim, o mais importante é o como usar, tá? Os LLMs. Como orquestrar um projeto de desenvolvimento de IA, tá? Com solidez, dando material suficiente, tá? Então, um cuidado que a gente tem que tomar hoje as pessoas querem vender muito soluções mágicas, produtos mágicos, mas elas não estão dispostas a mostrar como que elas trabalham, a passar um conhecimento de orquestração que te dê mais garantia sobre aquilo que você está fazendo. E isso eu acho que faz todo o diferencial. É esse tipo de dedicação que você não vê as pessoas dando um projeto. E é isso que eu tento passar, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como eu disse, esse é o primeiro vídeo de uma série, né? Que é o Eclipse, mas especificamente o Eclipse Starter, que eu vou estar passando esses exemplos, programando, mostrando um pouquinho dessa rotina de desenvolvimento com IA, ok? Naquele formato que eu falei, ao vivo, para que a gente possa interagir melhor. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal, e bom trabalho para